Mais uma vez estamos aqui para refletir sobre a natureza das coisas. E agora nós vamos falar sobre a liberdade, ou a liberdade da liberdade. Mas antes gostaria de indicar mais um livro meu que se chama Meditare. Meditare é uma coleção de poemas, um texto poético, mas normalmente eu chamo minha estrutura de escrita de lógico-poética, porque eu não faço simplesmente poesias, eu faço argumentações lógicas dentro dos poemas. Então, Meditare é uma série de meditações em estrutura poética. Recomendo que você leia, pois é um livro também que traz muitos ensinamentos. Agora vamos falar da liberdade, ou da natureza da liberdade. Qual que é a liberdade da liberdade? Primeiro, liberdade em si, ou na sua própria identidade, é uma natureza profundamente infinita. Ela não tem um limite em si. Isso no conceito prático da liberdade, sem ter ela em relação ao homem. A liberdade, podemos dizer que seria o próprio caos, a própria desorganização, se a gente levar isso para algo mais físico e da natureza e o universo à nossa volta. Mas se olharmos já por um aspecto teológico, a liberdade seria a potência de Deus para todas as coisas e a capacidade de ser soberano e a causa sobre si mesmo, já que Deus, ele causa em si e não depende de outra coisa exterior, e causa em si desde a eternidade, de uma maneira infinita, de uma maneira eterna, de uma maneira onipotente, onipresente, onisciente. Então, dentro da teologia, a liberdade constituiria disso. Dentro do nosso universo, poderemos dizer que a liberdade constitui exatamente o estado caótico, desorganizado e livre do universo. Entretanto, existem diversos conceitos quando existe a relação da liberdade com o ser humano. E eu desenvolvo esses conceitos no meu livro sobre o perigo da liberdade. Ali eu trato sobre os enganos e os equívocos do que se é vendido hoje. Porque hoje se é vendido que liberdade constitui exatamente da noção da completa capacidade de escolher, né? Capacidade de optar. Mas vemos que isso é contraditório, que isso não é muito coerente, porque o homem, ele por si mesmo não consegue ser plenamente livre ou plenamente sem regras, sem limitações. Ele é limitado a um espaço, ele é limitado a uma realidade, ele é limitado a um corpo, ele é limitado ao DNA, ele é limitado a uma mente. Mas antes de discutirmos esse conceito mais a fundo, pensemos um pouco sobre os vários conceitos sobre liberdade já desenvolvidos. Um dos conceitos de liberdade é você ser livre para fazer o que você quer. Ou seja, liberdade constitui na capacidade de ninguém te restringir no que você faz. Essa forma de liberdade é a mais comum, muitas vezes vista, quando você pergunta a alguém. Porque todo mundo, quando fala eu quero ser livre, eu quero é não ser restringido para fazer as coisas que gosto. Mas qual que seria o problema dessa forma de pensamento? Pois, se liberdade é fazer o que eu gosto e fazer o que me dá prazer, o interessante sobre o prazer
é que quando você o faz, isso te faz sujeito àquele prazer. E muitas vezes os prazeres também são escravizadores, já que você sempre faz sujeito àquele objeto de prazer. Como um homem contemplando uma sereia e mal sabe que o objetivo daquela sereia é levar aquele pirata, aquele homem dos mares, para mais fundo dentro das vagas. Ou seja, a liberdade de fazer o que quiser também pode trazer emaranhados caminhos. Ora, então, se o prazer também escraviza, seria então o contrário disso a liberdade, não? Fazer aquilo que não quer fazer. Mas se fazer aquilo que não se quer fazer é liberdade, e a liberdade então não poderia ter prazer, seria algo chato de ser feito, algo ruim de ser feito. Isso são os problemas da noção de liberdade baseada na restrição ou da ausência da restrição. Continuando, Sartre, por exemplo, propunha outro conceito sobre liberdade. Para ele, uma frase que definia o pensamento de Sartre era a seguinte: a existência precede a essência. Ou seja, para ele, a essência constituía daquilo que procede de mim. E a existência é aquilo que eu sou. Não existe nada além da existência ou antes da própria existência. Sendo assim, a essência que procede de mim é baseado sempre na minha existência. Ou seja, a moral, segundo Sartre, é algo que existe, que é verdadeiro, mas que é apenas profundamente humana. A liberdade, portanto, para ele, significa capacidade de decidir. E o fato de eu existir traz, consequentemente, a minha livre capacidade de decidir. Mas você pode me falar o seguinte: nem sempre eu sou capaz de decidir todas as coisas. Observe essa seguinte proposta. Você está dentro de um ônibus e ali entra um bandido e declara o assalto. Você pensa então sair do ônibus. Mas quando você olha lá fora, tem outro bandido que declara o assalto. Você tem a opção de ficar dentro do ônibus ou ficar fora do ônibus. Entretanto, você poderia dizer que está preso, mas não. Para Sartre, o fato de você conseguir decidir se vai ficar dentro do ônibus ou fora, isso é a liberdade. Nós estamos condenados a sermos livres. Ou seja, para ele, a própria escravidão também é uma opção de não lutar ou morrer lutando pela liberdade política, ideológica, de pensamento e de expressão e de vida. É interessante, mas também ela não responde algumas questões, do homem. Se o homem é completamente livre para decidir, implica-se que ele tem, portanto, livre-arbítrio. O livre-arbítrio é exatamente a capacidade de escolher sem nenhuma tendência um dos lados, seja bom ou mal, certo ou errado, o que ele considera, o que ele não considera como atraente, aquilo que ele considera como caminho e aquilo que ele não considera como caminho. O homem, a partir disso, teria completa decisão. E se ele tem a completa decisão, também ele teria a completa decisão de seguir um caminho sem ter atrações pelo outro caminho, e mesmo que tenha, isso não o prenderia, sendo possível, portanto, uma forma de perfeição, já que se ele escolher um caminho certo, não será possível ele cair no outro caminho, de fato, pelo motivo de estar escravo dos próprios prazeres e dos próprios vícios.
Então, a própria proposta de Sartre, que é interessante, também não explica tudo. No livro sobre o perigo da liberdade, eu venho falar e tratar exatamente dessas questões e dessas problemáticas. Para mim, na minha visão sobre a liberdade, não existe esse conceito em sua própria natureza no homem. Ou seja, o homem não é a liberdade. Portanto, quando a gente trata de liberdade humana, a gente está falando de algo que sempre volta para si mesmo. Ou seja, quando eu sou livre para escolher duas tendências que habitam em mim. Ou o animal que está em mim, ou a razão que habita em mim. Entretanto, isso não implica que não há tendências, que não há atrações, que não há coisas que fazem parte do nosso ser e que impõem em nós regras. Sendo assim, a liberdade em si, como é ensinada, é impossível, porque nós nascemos com certas tendências, nós nascemos com certos aspectos biológicos, nós nascemos limitado a uma realidade, limitado a um corpo e uma mente. Ou seja, a liberdade é sempre essa volta do homem para o próprio homem, cabendo a ele se esforçar para vencer as tentações que escravizam e se tornar um homem cada vez mais intelectivo, intelectual, não voltado para o animal que habita em nós, para esse ser primitivo que habita em nós, mas para o animal racional. Entretanto, não acredito que aqui, pelo menos, o homem alcançará uma total escolha da razão. Isso porque ainda estamos presos num corpo biológico constituído de um DNA, sendo impulsionado por hormônios e tendo características e personalidades que nos acompanharão durante a vida. Portanto, a liberdade da liberdade seria a própria liberdade de ser irrestrito. Mas o homem não é plenamente livre. E nem é bom que ele seja plenamente livre, porque na realidade, como eu disse, a liberdade é uma volta para si mesmo. E se vende a completa liberdade, também se vende a ausência de regras. E se há ausência de regras e a liberdade é uma volta para si mesmo, ele não vai voltar-se para a razão, mas vai voltar-se para o animal que habita nele. Ser completamente livre é perigoso para o homem, pois o faz voltar às cavernas.